Primeiramente, bom dia, Pedro Henrique, seja bem-vindo. E para a gente começar, você vai falar um pouquinho sobre dados, né? Porque aqui no nosso município nós temos aí os dias onde acontecem os maiores incidentes, nós temos também quais são os horários, né? E como que a Secretaria ela tem trabalhado para poder melhorar esses números. Na verdade, quero aqui deixar um bom dia a todos que estão nos ouvindo, agradecer também à TV Alamanda pelo convite. E hoje aqui eu estou representando o José Leonardo, que é o nosso secretário de Trânsito. E neste momento, sobre esses dados estatísticos, na verdade são umas informações que nós escolhemos no ano de 2022 para que a gente pudesse trabalhar 2023 de uma forma mais assertiva. E acontece que, diante desses dados, não só os órgãos autuadores, não só as entidades, mas também a própria população, ela pode estar trabalhando em conjunto. Porque é importante frisar, Joel, que quando nós falamos em trânsito, o trânsito, na verdade, somos todos nós. O trânsito é o cidadão que anda de carro e vai para o seu trabalho. O trânsito é a mãe que vai buscar o seu filho na escola de bicicleta. O trânsito sou eu que vim para cá de carro. O trânsito, então, engloba muitas pessoas. Então, nós precisamos trabalhar juntos para fazer um trânsito mais seguro. Se o meu diretor puder colocar aí, tem também esse gráfico, né, para a gente entender um pouquinho melhor, porque nós temos as avenidas onde acontece a maior incidência, nós temos também os dias da semana e até o horário, né? E eu queria que você explicasse esse gráfico aqui para quem está nos assistindo nesse momento. Sim. De acordo com o gráfico que a gente pode observar ali, isso são dados de 2022. Então, por mês, qual foi o mês em que nós tivemos o maior índice de acidentes? Então, a gente consegue visualizar ali acima que foi o mês de março. Então, no mês de março, em 2022, foi um mês em que houve mais ocorrências. Infelizmente, essas ocorrências, algumas foram fatais e outras não. Mas é importante frisar de que, independente de ser fatal ou não, isso gera um prejuízo, não só para o município, para o Estado, para a União, gera também um prejuízo para nós, cidadãos. A gente pode observar também, é importante salientar, no próximo gráfico ali, nós temos o acidente por hora. Olha só que interessante, é algo que na verdade nós já sabíamos, mas a gente precisava de informações. Mas os horários de picos são os momentos onde há mais acidentes na cidade de Vilhena. Às 17 horas, está todo mundo indo embora, saindo do seu trabalho. Às 11 horas, que é o horário de almoço, a maioria do horário de almoço do cidadão vilhenense, e às 7 horas, que é o horário ali onde as pessoas estão indo trabalhar. Então, assim, a gente pode observar que aqui há uma questão de pressa, que é inimiga. Na verdade, a pressa, ela prejudica, principalmente quando a gente fala em trânsito. E querendo ou não, a gente também tem que associar que a nossa cidade, mesmo sendo uma cidade não grande, mas nós temos uma frota de veículos enorme. Nós somos a primeira cidade do estado, nós recebemos pessoas que estão vindo no Mato Grosso, pessoas que estão saindo do estado. Aí é importante também, a gente pode observar ali, são os acidentes por dia da semana. Olha só que interessante. Nos dias da semana, quais são os dias em que mais tem ocorrências de acidentes? Em 2022 foi sábado e sexta-feira. Sábado e sexta. Então, se a gente observar aquela expressão sextou, infelizmente para alguns está sextando de forma errada. E o sábado, eu também, quando eu vi, eu não pensei que seria no sábado, porque normalmente no sábado as pessoas não estão trabalhando, né? A frota de veículos ela diminui, mas mesmo assim as ocorrências de acidentes elas continuam. Olha, esses são os dados de 2022 e a gente até falava sobre isso, sobre a importância da conscientização. Nós vamos mostrar daqui a pouco um vídeo aqui de um acidente que aconteceu hoje pela manhã e ali o que nós vemos não é a falta ali de sinalização, não é isso. O que nós vemos é a imprudência mesmo do motorista. E pensando nisso, vocês vão realizar campanhas também em 2023, né? Eu queria que você falasse desse processo de conscientização, como que irá funcionar isso.
Sim, na verdade é uma campanha que nós denominamos como Educação Continuada no Trânsito 2023. A ideia é justamente falar sobre o trânsito de forma continuada. Nós temos algumas datas específicas, que é o Maio Amarelo, que nós abordamos sobre o trânsito, e nós temos também a Semana Nacional do Trânsito. Mas o que acontece? Nós começamos essa semana, a gente até veio a intenção também de divulgar sobre conscientização, sobre educação no trânsito, porque nesse mês de março nós vamos fazer um trabalho com empresas privadas. Então nós vamos atender empresas desde o ramo alimentício até de transportes, para a gente poder reunir justamente esses colaboradores para que a gente faça de forma assertiva essa educação. É importante a gente sempre frisar de que muitos dos incidentes, muitos dos acidentes de trânsito, eles podem ser combatidos se nós fizermos uma conscientização. Porque, igual você tinha falado, a nossa cidade ela tem uma sinalização. E onde não tem sinalização, aí o órgão público ele trabalha para que justamente isso seja resolvido. Mas é importante que o cidadão, quando ele sai lá da sua casa, quando ele vai para o trabalho, quando ele vai para a sua área de lazer, para o seu momento de lazer, ele tenha essa consciência. E como eu disse na abertura do programa, quando a gente fala de trânsito, o trânsito ele é um pilar importante, porque se o trânsito ele não flui bem, nós temos aí um índice maior de acidentes e isso acaba acarretando a saúde também, né? Porque daí essas pessoas precisam de ortopedista e vai para a ala da saúde e às vezes tem que ser transferida, então tem todo um transtorno ali. E como que vocês têm trabalhado para poder diminuir essa questão de acidentes por imprudência? O que vocês têm feito nesse sentido? Infelizmente, quando nós falamos em imprudência, aí nós já tocamos em um outro tópico, que é sobre as autuações, né? Na verdade, o município ele tem, né, um convênio com a polícia e, assim, até na minha área, essa questão, eu vejo que a polícia, na sua fiscalização e na sua autuação, ela está trabalhando e está trabalhando muito, justamente porque nós encontramos muitos infratores. Mas, assim, além de ter essa punição que vai para o bolso do motorista, mas por isso que nós estamos focando também em fazer uma educação. Então, as nossas estratégias até para os próximos meses é fazer nas escolas, né? Em abril nós queremos fazer em escolas da rede pública, de rede privada também, justamente para ensinar a criança, porque a criança hoje, lá no futuro, ela vai ser um novo condutor. Então a gente está trabalhando também nessa área. Nós estamos também já fazendo algumas pesquisas e já deixando algumas coisas prontas para a gente intensificar as datas que já são, assim, como eu posso dizer, que já são datas pré-determinadas que vamos falar de trânsito, como é o Maio Amarelo. E a gente está trabalhando muito em cima disso, a partir também dos nossos dados estatísticos de onde nós podemos atuar. Por exemplo, em 2022, a Avenida Melvin Jones foi a avenida que mais teve acidentes de trânsito. Então ali a gente já consegue trabalhar naquele local, a gente consegue fazer um trabalho em campo. Olha aí que bacana. Se a gente já puder mostrar o vídeo também desse acidente que aconteceu hoje pela manhã no segundo semáforo ali da Avenida Major Amarante. É uma imagem ali entre um motociclista, olha lá, ó. Esse é o momento ali, né? Que tá à venda ali, ó, o motorista ali do carro, né, muito claro na imagem, porque não poderia ter feito aquela conversão ali, né, e esse tipo de situação é que vocês têm trabalhado para poder não acontecer, ou para diminuir aqui no nosso município. Assim, ali a gente consegue observar uma total irresponsabilidade do motorista que está com o carro, né, porque na verdade todos nós conhecemos esse trecho aqui, esse semáforo. Ali quando nós estamos descendo ali no sentido centro, a gente está vindo ali da BR, por exemplo, a gente não pode fazer essa conversão à esquerda. Nós precisamos ou seguir ou à direita. Então a gente consegue observar que há alguns acidentes que, mesmo tendo uma sinalização, mesmo tendo, porque esse é um condutor habilitado, então ele entende das regras, ele sabe o que está sendo descrito através das placas. Então a gente observa que a educação no trânsito ela precisa focar também nesses condutores, mas principalmente, muitas das vezes, esses condutores eles precisam também ser punidos, porque a gente pode observar ali
ali, não dá para ver muito claramente, mas eu acredito que não foi algo grave com o motociclista. Mas assim, e quantas outras vezes já aconteceu esse tipo de situação? Nós já presenciamos, às vezes acontece e não tem um acidente. E aí que fica a questão, né? Às vezes esse condutor, ele tem o costume de fazer essa conversão. E nesse dia ele provocou um acidente. Olha, está o momento ali que está sendo atendido pela Polícia Militar, já vai ficar registrado, né, já nessa estatística de 2023. E aproveitando que a gente está falando sobre imprudência, eu gostaria de perguntar para você, referente aqui no nosso município, cresceu muito essa questão de bicicleta elétrica. Nós temos também alguns outros veículos também, né, que as pessoas adaptam ali, colocam motor e transformam em bicicleta elétrica, uma bicicleta que não é elétrica. E as pessoas andam sem capacete, as pessoas andam sem os itens de segurança ali. É uma falta ali de normas, né? Não é uma coisa que foi normalizado ainda. E para 2023 já tem alguma coisa nesse sentido? Vocês já têm alguma normativa nacional para esses veículos? Para esses veículos em questão, nós não temos, mas já é um tema que nós estamos trabalhando. Porém, nós estamos intensificando para os motofretistas. Na verdade, você que é motofretista, procure a Secretaria de Trânsito. A Secretaria de Trânsito, para quem não sabe, fica próximo ao mercado Friron. Fica ali, acredito que todos saibam onde é o almoxarifado, fica anexo ao almoxarifado de Vilhena. E para o motofretista, na verdade, já existe uma normativa, ela é federal, e nós estamos também adaptando, nós estamos também trabalhando, ajudando esses trabalhadores que muitas das vezes utilizam, né, esse trabalho como o seu ganha-pão, como uma renda extra, e é necessário a gente se enquadrar. Então, assim, você que é motofretista, vá até a Secretaria de Trânsito. Nós temos ali alguns documentos que a gente precisa atualizar, algumas questões que a gente precisa falar que é até para benefício próprio do motofretista, e é algo que nós estamos intensificando, né? Eu acredito que também já tinha sido falado, mas a Secretaria de Trânsito, hoje ela é responsável por taxistas, ela tem uma parcela de responsabilidade para o motorista de aplicativo, tudo que é relacionado ao trânsito. E só para a gente poder finalizar essa questão do trânsito, quando nós falamos em planejamento, quando nós falamos em cidade e nós não citamos o trânsito, nós estamos falhando. O trânsito é peça principal de qualquer cidade, de qualquer engrenagem, de tudo aquilo que for feito para o cidadão. Nós temos uma grande frota de veículos aqui no nosso município, né? Pelo menos pela última vez que eu estive no Detran conversando com o diretor de lá, já tinha ali os números quase batendo aí 60 mil veículos aqui no nosso município. Então esse é um número grande, porque nós temos um município com cerca de 102 mil habitantes. Você ter 60 mil veículos é muita coisa, não é? Sim. A gente pega como, por exemplo, dados oficiais, uma cidade de 104 mil habitantes, mas a gente consegue observar ao nosso olho que parece que tem mais habitantes. E é igual essa frota de veículos. Oficial é mais ou menos esse número, mas se a gente observar, tem uma impressão de que há mais. Por isso que a gente observa que os acidentes naqueles horários de pico é justamente onde as pessoas mais se encontram no trânsito. Elas estão indo para a casa delas, elas estão retornando do trabalho, estão indo almoçar. É muito claro de que o quantitativo de veículos, ele está enorme. Foram tomadas algumas medidas que a gente sempre acompanha o trabalho da Secretaria Municipal de Trânsito aqui, inclusive ali na Jossato, quando você sai da Jossato na rotatória, né? Ali era mão dupla e se tornou mão única justamente para evitar esses acidentes e resolveu. E vocês têm algumas medidas para 2023? Já tem algo pensando em mudar alguns setores, algumas ruas ou avenidas para poder coibir os acidentes? Sim, na verdade nós temos, mas por enquanto não é algo concreto. Mas assim, algo que é necessário e que já está quase que finalizado é a utilização, na verdade a implantação de mais um semáforo
ali na Presidente Nasser, no final da Presidente Nasser, quando encontra com a Avenida Rondônia, aquele trecho ali, de andar normalmente nós já observamos que há uma necessidade. Então ali será implantado um semáforo, mas nós ainda não temos uma data definida, mas é algo que já está quase que 100% concluído para que a gente possa fazer essa implantação. É importante também frisar que a Secretaria de Trânsito, ela conta com uma equipe, né? Uma equipe que tem o engenheiro de tráfego, uma equipe que faz justamente, levanta esses dados para ver a demanda da cidade. Muitas das vezes nós pensamos que a Secretaria de Trânsito, ela apenas vai lá em uma avenida e decide de um dia para a noite que ela será mão única. Ou ela simplesmente recebe ali uma reivindicação de um quebra-mola e ela vai ali e implanta aquele quebra-mola, ou aquela lombada, ou aquele redutor de velocidade. É importante frisar que para que isso aconteça, nós precisamos fazer primeiro um estudo. É necessário verificar se há necessidade de se utilizar um redutor de velocidade naquele local e etc. Tem aqui a nossa telespectador, tá mandando o seguinte: olá, boa tarde, me chamo Aparecido. Na minha opinião, teriam que ter uns viadutos para amenizar um pouco dos acidentes, porque em Vilhena é complicado dirigir. Sim, viadutos é algo que nos ajuda muito, mas é igual nós estávamos falando. Quando nós falamos em viadutos, não parte apenas do município, parte também do Estado, da União. O município por si só, ele não vai conseguir colocar um viaduto numa cidade de Vilhena. Mas é importante, eu acredito que, assim como há muitos projetos, há muitos programas que foram feitos em anos anteriores, eu acredito muito que essa gestão, ela está aproveitando aquilo que é bom e utilizando para melhorar a vida do cidadão. E hoje a Secretaria de Trânsito, ela está trabalhando muito com esse trabalho estatístico, ela está trabalhando muito com esses estudos em campo para justamente proporcionar à Vilhena um trânsito melhor. Eu tenho outra pergunta aqui, eu acredito que é o que vocês recebam diariamente, a questão das pessoas pedindo para ser mão única, mão dupla, para tirar aquela mão ali, enfim. Ela está mandando assim: por favor, em frente à Escola Paulo Freire, faz mão única urgente. Como que é feito esse estudo? Como que vocês definem? Não, aqui a gente pode colocar mão única que vai dar certo. A gente viu nesse exemplo aí de mão única, que são as marginais aqui da BR-364. Alguns trechos são, outros não. E foram feitos ali durante os anos, foram vários anos até se conseguir fazer essas mudanças, né? Qual é o ponto principal ali para poder fazer uma mudança de uma via para ela se transformar em mão única? Na verdade, esse tema ele é bem delicado. Ele precisa de um estudo muito aprofundado, mas normalmente se vê pela demanda daquela rodovia ou daquela avenida ou daquela rua. Mas assim, é importante a gente também salientar aqui de que é igual quando nós colocamos, por exemplo, uma lombada. A lombada é um exemplo de que ela, no caso, ela alerta para aquele rapaz, aquele veículo que está em alta velocidade, mas ela de forma também prejudica, por exemplo, uma ambulância. Ela prejudica um veículo da polícia. Então, assim, por isso que é importante primeiro fazer um estudo muito aprofundado antes de tomar uma decisão. Porque é igual a gente tinha falado antes sobre o trânsito. O trânsito, ele impacta na vida da pessoa. Ele impacta de forma assim que muitas das vezes nós não observamos. Mas quando nós estamos andando, quando nós estamos em circulação, a gente observa como é impactante o trânsito em nossas vidas. Muitas das vezes nós ali perdemos um tempo, muitas das vezes ali nós presenciamos um acidente. Então, por isso que é importante, antes de tudo, ter uma conscientização de todos os cidadãos, para que a gente faça, mais uma vez, o trânsito seguro, ele vai depender de mim, o trânsito seguro, ele vai depender de você que está me ouvindo, o trânsito seguro, ele vai depender do órgão autuador, ele vai depender de várias pessoas. Somos nós que fazemos o trânsito. Agora vamos falar sobre a Major, porque a Major nós temos um problema aqui que eu acho que é crônico. As pessoas estacionam nas faixas amarelas, estacionam em vagas para idoso, não sendo idoso, não tendo a carteirinha, estaciona em frente às saídas para cadeirante. Então esse é um problema no nosso município que nós temos com frequência aqui. Inclusive, se você puxar nas redes sociais, você vê direto imagens de pessoas denunciando. Uma solução hoje para o município de Vilhena,
que já foi até levantado aí, seria o guarda municipal. Isso é uma coisa que vocês têm pensado também? É uma solução? Sim, está em pauta. Eu acredito que vai ser implantado, mas nós não temos nem nada concreto sobre esse tema. Mas é importante porque foi bom você ter falado sobre estacionamento irregular. Hoje, eu não tenho esses dados, mas só de a gente verificar, só de a gente observar, as autuações em estacionamento irregular são as que mais acontecem hoje em dia. Então, assim, você que tem o costume de estacionar em local irregular, ou seja, aquele que é reservado para idoso, aquele que é reservado para o deficiente, é bem certo que você será autuado. E é importante frisar aqui também, você que é PCD, você que é o idoso, é importante também que não só estacionar no seu local. Para quem é idoso, para quem é PCD, ele precisa ter uma carteira, uma identificação, e essa identificação precisa estar no veículo. Então, se você é idoso, se você tem um veículo e não possui esse cartão, essa credencial, vá até a Secretaria de Trânsito e faça, porque aí você vai poder exercer o seu direito e exercer o seu direito de forma correta. Uma coisa que eu vou levantar aqui é essa questão que a gente estava falando sobre a questão das pessoas de fazer as conversões, de ter esse costume, esse hábito de fazer a conversão errada. Eu acredito que seja um pouco também de que as pessoas estão acostumadas com aquela cidade pacata. Vilhena, que era pequenininha, Vilhena cresceu, Vilhena ganhou uma proporção muito grande de moradores, de veículos. Esses hábitos que até uns 10 anos atrás eram comuns, hoje já não podem ser feitos aqui no nosso município. E essa é uma questão também do trânsito aqui do nosso município, né? De conseguir resolver isso, para as pessoas entenderem que se tem a placa, não pode fazer. Sim, Vilhena não é mais a cidade que era há 15, 10 anos atrás, né? O progresso veio, a gente precisa, na verdade, andar conforme o progresso, né? Não tem como, por exemplo, era comum, né? Há muito tempo atrás, o cidadão ele andar de qualquer forma, não havia ali, como é que eu posso dizer, não havia uma demanda tão grande, né? Ele conseguia, por exemplo, sair da casa dele em cima do horário e chegar no seu trabalho a tempo. Hoje não, hoje você, muitas das vezes, para você ir num lugar, você precisa primeiro fazer um planejamento. Hoje em dia, para você passar de um lado para a cidade para outro, você já precisa planejar o que você vai fazer do outro lado da cidade, para você não precisar ficar indo e voltando. Então, assim, é importante que o cidadão ele também se atualize, ele precisa identificar. Na verdade, a cidade, não é porque eu sou da Secretaria de Trânsito, mas a cidade, ela tem muita identificação. A cidade, ela proporciona, ela tem placas, ela tem educação, ela sempre trabalha nesse sentido. Nossa telespectadora está perguntando aqui, na verdade são duas perguntas, né? A primeira dela é a seguinte: pergunta se há a possibilidade de implantar um semáforo na Tancredo Neves com a Avenida Paraná, entre o posto e a Casa do Chimarrão, que ali é um estado crítico, como você acabou de dizer, né? Isso são feitos estudos e esses apontamentos é que definem, né, a prioridade de colocar um quebra-mola ou mesmo de um semáforo. E a segunda pergunta dela é de quem vem a ordem para sinalização de quebra-molas, porém em cima dos quebra-molas, porque tem muitos quebra-molas que foram feitos aqui no nosso município que foram só feitos os quebra-molas, não foram pintados, não tiveram ali aquela sinalização adequada, né? Como que fica isso? Na verdade, nós estamos intensificando a questão da sinalização. É a sinalização horizontal que nós chamamos, é aquela que é justamente no chão. Até a Secretaria de Trânsito hoje ela tem um veículo próprio que faz essas pinturas, e esse veículo ele já está sendo utilizado. Eu acredito que a partir desse mês nós vamos intensificar essas sinalizações que nós chamamos de sinalizações horizontais. Olha aí que bacana. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Algo que você gostaria de reforçar sobre o trânsito aqui no nosso município? Na verdade, eu gostaria de falar para todos que estão nos ouvindo que a Secretaria de Trânsito de Vilhena ela está de portas abertas para receber todos. Você que precisa tirar uma dúvida, mais uma vez reforçando, você que é idoso, você que é PCD, você que é motofretista, não deixe de ir na Secretaria,
para que a gente possa ajudar. E também agradecer, na verdade, né, essa nova gestão que está se iniciando. Quero agradecer também a todos que estão nos ouvindo e lembrando mais uma vez que o trânsito somos nós que fazemos o trânsito de Vilhena. Então, se eu não agir de forma cautelosa, se eu não agir de forma respeitosa no trânsito, na verdade eu vou estar prejudicando a todos.